Vou falar rapidamente, mas vou falar de uma disciplina que é essencial para vocês, que juntamente com a literatura, lembra que são 5 questões de língua inglesa e 8 de literatura, e são as questões que a galera mais erra. E você, como vestibulando, sabe que você acertar aquilo que todo mundo está errando, as chances de você ter um bom desempenho são muito grandes. A prova de língua inglesa é, digamos, a prova mais previsível que a gente tem dentro desses vestibulares paulistas. É a prova que vai cobrar de vocês, como a Selma falou, 2 textos, e esses textos são característicos. Obviamente os vestibulares estão mudando, mas o modelo jornalístico informativo da FUVEST é muito comum. E esse modelo dá para a gente pensar como a gente aplica as regrinhas de interpretação de texto, as regrinhas de boa leitura, de leitura instrumental. Então, o que normalmente a gente indica para o aluno? Primeiro, você olhar o título do texto, você olhar a manchete do texto, porque você se ambienta com a temática dele. O que a FUVEST vai fazer? Vai retirar o título do texto, vai retirar a manchete. Não tem para você fazer isso. Segunda coisa importante. O primeiro parágrafo traz sempre a ideia central do texto. Então você fala, pô, vou fazer uma boa leitura do primeiro parágrafo, mata a primeira questão. Porque a primeira questão de cada um dos textos, normalmente é a ideia central. Legal, beleza. A ideia central do texto está no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo só está unido ao segundo, ao terceiro. Então, primeira, segunda, terceira linha, você matou a ideia central do texto. É tradução pura. Como o modelo jornalístico informativo é o mais comum dentro da FUVEST, você não vai ter enunciados que vão falar para você inferir, concluir, não é nada subjetivo. Lembra que o texto jornalístico informativo, ele traz a função de linguagem dele centrada, a função dele é centrada no leitor. Obviamente, a informação está dada para você, tradução pura. Temática da prova. A gente selecionou algumas coisas aqui relacionadas a vocabulário para lembrar você e ajudar você com as possíveis temáticas da prova. Mas a FUVEST gosta muito de falar de pesquisas, de relatórios, de estudos. E aí entra o aspecto ciência, medicina, pode aparecer, economia, nós vamos dar um vocabulário bem legal para você na área de economia, e eventualmente pode aparecer também uma tecnologia, um novo aplicativo para celular, eles gostam bastante. Dentro desse modelo de texto tem sempre a opinião de um pesquisador, do relatório, da instituição. A segunda questão normalmente aparece. Aí você se lembra que está entre aspas, é a opinião, é a fala, e essa fala traduzida quase que literalmente na alternativa. Uma última coisa que vale lembrar você, cuidado que as alternativas falsas trazem informações verdadeiras que não se encontram no texto. Então você olha a alternativa A, você fala, putz, isso aqui é verdade. Está no texto? Não está no texto, então não é verdade. Beleza? Uma prova linda para vocês, agora eu chamo a professora Renata. Valeu, galera. Bom dia, gente linda. Vamos falar de economia? Detesto, que eu gosto mesmo é de gastar. Ontem era Black Friday, mas me sobrou economia. Seguinte, gente, economia é um assunto bem recorrente da FUVEST. Chatinho, vocabuláriozinho que vai estar na prova de amanhã. Budget, orçamento. Exchange rate, lembra o que é rate? Taxa, índice. E exchange rate é a taxa de câmbio. Foreign aid, gente, aid não é aquela doença do vírus HIV, não. É ajuda. Tá? Foreign é estrangeiro, é ajuda externa. O GDP, Gross Domestic Product, é o nosso PIB, Produto Interno Bruto, cuidado com esse. Income e revenue, os dois são a mesma coisa, renda. Sabe o motivo do que você trabalha para ter uma renda? Profit, lucro. Free trade, livre negociação. Shortage, short é pequeno, shortage, escassez. Lack of é um vocabulário parecido, é falta de. Wage e salary são a mesma coisa. Lógico que se a prova for cobrar, vai cobrar o wage, que não é um cognato, né? Que é salário. Além disso, gente, para qualquer assunto que a FUVEST cobrar, a FUVEST gosta muito de pôr número, taxas, índices e falar o que aumentou e o que diminuiu. Aí a gente separou um vocabuláriozinho para te ajudar. Em qualquer assunto você vai usar isso daí. Copia. Rise. Increase, lembra do broad, da Broadway, a rua larga? Broaden, aumentar. Enhance vai estar na prova, porque eu tive uma visão.
Tá? Enhance é melhorar. Boost e soar, que são ideias de aumento e melhora, meninas. E para ideia de redução e queda, ou pior, a gente tem o decrease, o plunge, que é despencar, downsize, diminuir em tamanho, ou lessen, bonitão também, plummet, weaken e shrink, que é o encolher. Né? Tudo ideia de que piorou, diminuiu. No mais, meninos, faz inglês primeiro. É a prova mais tranquila mesmo de inglês, é da FUVEST. Por mais que a FUVEST seja a vilã, em inglês ela é amigona. Faz inglês primeiro, a chance de gabaritar é grande, os meninos já falaram tudo, é isso aí. E lembrar que a resposta da prova de inglês está na prova, porque é de acordo com o texto, né? E aí eu tenho uma coisinha para vocês. Uma falazinha do Tom Hanks. A FUVEST é, sim, a mais esperada, né? É a nossa grande faculdade, é a diva, a USP, né? Aí Tom Hanks, que ganhou o Oscar várias vezes, disse assim, ó, It is supposed to be hard. É para ser difícil. If it wasn't hard, everyone would do it. Se não fosse difícil, todo mundo faria. Todo mundo faz USP, gente? Não. But that is the hard is what makes it great. O que faz a USP ser tão maravilhosa é porque ela é difícil. Então, pensa nisso amanhã. Dedicação amanhã, gente. Chegue cedo para a prova. Boa prova. Eu tenho que mandar um beijo especial para 3 pessoas. Desculpa, Blonde, preciso. Matheus, Wilson e Rafinha do MED. Beijo de vocês. Boa prova para todo mundo. Vou chamar agora a Fabiana para falar com vocês de terrorismo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Lindos vocês. Pessoal, trouxe aí, 3 imagens. Obrigada, gente. Um dia isso vai acabar, viu? 3 imagens muito emblemáticas, né, de temáticas bem recorrentes hoje em dia, que é a questão da imigração, a questão da vinda dos imigrantes, né, da entrada em outros países, e como que o mundo está vendo isso, como que isso está sendo passado para o mundo, né? Porque também é muito diferente a forma como isso é passado na mídia e o que acontece de fato, tá? Então nós temos aí uma imagem, né? Conseguimos ver aí pessoas dentro de uma embarcação bastante precária, e as pessoas normalmente elas flee. O verbo flee é no sentido de fugir, sair, né? Fogem de seus países aí, muitas vezes porque os seus países estão devastados pela guerra, né? War ravaged, tá? Então isso faz com que a gente crie um fluxo migratório de refugiados, né? Então a gente tem os refugee movements, tá? Os movimentos dos refugiados aí. Muitas vezes o país ele tenta, né, fazer com que as pessoas permaneçam, e essa tentativa geralmente é a força que isso acontece, né, com o uso de muita força, diga-se de passagem, que são as chamadas counterinsurgency strategies, que são estratégias contra esse levante, né, para impedir que as pessoas saiam e tudo mais. Mas, enfim, as pessoas, de fato, não suportam uma situação, né, por diversos motivos. A gente vê que esses fluxos migratórios eles acontecem há muito tempo. Hoje que a gente tem, digamos assim, uma imagem um pouco mais clara, talvez porque a gente tem uma liberdade midiática maior, né? Então a gente consegue, de fato, ver a dimensão desses fluxos, mas eles sempre existiram, né? E aí essas pessoas chegam às fronteiras, né? Border ou frontier, são palavras que você pode encontrar, né? Muitas vezes, ao chegar às fronteiras, todo mundo é taxado, né, como muçulmano, certo? Que é um erro, né? Nem todos são, mas a maioria das pessoas são taxadas como muçulmanos. E com a palavra, né, com o Muslims aí, já vem implícito aí todo, digamos, o repúdio, né, a essas pessoas. E elas são tidas como repulsivas, loathsome, ou muitas vezes ruthless, cruéis, né? E isso pode fazer com que o país se arme,
né, e cria aí o chamado siege, um cerco, né, a essas pessoas, ou essas pessoas que entraram nos países criem um cerco, né, e ataquem determinados lugares, né? Então, esse cerco aí, ele normalmente faz com que os países travem uma guerra, to wage war, que é a ideia aí dessa expressão. Basicamente, fundamentalmente, né, tudo isso é em função do ódio, da intolerância, né, das pessoas muitas vezes não compartilharem a mesma religião, não compartilharem a mesma opinião, né? Então, que isso não esteja presente na vida de vocês. Tá? A palavra hate também serve para exemplificar ódio, mas a palavra que a gente normalmente encontra em tirinhas, em charges, em textos, é a palavra hatred. Tá? E aí, o professor Felipe, de Sociologia, Filosofia, ele falou que ele estava lendo um artigo muito interessante, né, Felipe? Não foi isso? Pessoal, o professor Felipe. E aí o professor Felipe falou assim, nossa, Fabiana, vi uma charge muito interessante em inglês. Estava eu lá lendo, não foi isso, Felipe? Foi isso mesmo. Estava lendo Bom dia, essa gente. charge maravilhosa. Em inglês, né, gente? Né? Fazer o quê? E aí ele falou, gostaria de apresentar essa charge para os alunos, porque está dentro aí do que eu vou desenvolver com eles, e depois que o Álvaro e o Breno também estarão aí, né, dando sequência. E aí a gente trouxe essa charge para vocês. Olha só, e aí a gente combinou de fazer um jogralzinho na leitura. Felipe falou, Fabiana, eu quero ler tudo, né, eu quero... Não foi isso. Não foi isso que ele falou, gente. Pelo amor de Deus. Ele falou, quero a minha... porque o Felipe passou, não sei se vocês sabem, 3 anos na Inglaterra. Só que não, gente. Não passou. Então, a gente combinou que a gente vai fazer um jogralzinho, tá bom? E eu vou ajudá-lo. E aí, depois ele vai voltar a comentar a charge com vocês, tá bom? Quando a gente tem uma charge... Nossa. Quando a gente tem uma charge, pessoal, primeira coisa que a gente tem que observar são as imagens, né? Então, dá uma olhadinha aí antes de ir para a leitura da charge, na imagem que a gente tem. Nós temos uma pessoa sentada ali, dando uma olhadinha na TV, fazendo um comentário em relação a essa TV. E a outra pessoa lá próxima à janela, né, dando uma olhada do lado de fora lá. E a pessoa que está sentada em frente à TV, né, tem uma camiseta, na camiseta está escrito Freedom and Free. Né? O and, lembrar que é uma linguagem aí, coloquial, né? Então que não é, a liberdade não é livre. Né? E aí ele está enxugando as lágrimas aí com lenço, né? Tem uma caixinha de lenço ali. E de repente ele vira e fala assim, those poor African migrants. Drowning. Drowning. Sentiu a pronúncia, né? Sentiu? É aquele inglês. É da Geórgia. Why don't the Euros let them in? E, de repente, a esposa dele, né, dá pra gente subentender aí, ou provavelmente esposa, namorada, whatever, ela vira e fala para ele que os mexicanos estão lá fora, né? Mexicans outside. Get my gun. Olha lá. Sentiram, né?